Ganhar a Champions League é difícil, ganhar a bola de ouro é incrível, ganhar uma Copa do Mundo é absurdo. Mas e ganhar as três coisas? No vídeo de hoje a gente vai contar a história dos únicos 9 jogadores a conseguir essa proeza. E vamos começar por ordem cronológica, fazendo uma viagem lá para os anos 60, porque o assunto aqui é Bob Charlton, um dos jogadores ingleses mais históricos que existem. Ele era um meia habilidoso que foi revelado pelos Red Devils e jogou por lá por 17 anos, não saindo antes de ajudar a mudar para sempre a história do clube, com uma particularidade incrível. O Bob Charlton foi sobrevivente daquele desastre aéreo de Munique, que matou mais de 20 pessoas, incluindo vários jogadores daquele elenco do Manchester United que foi apelidado de Busby Babes. Ele conseguiu se reerguer depois do trauma e atingir feitos impressionantes, não só individualmente, como também pelo Manchester United e pela seleção inglesa. E em 1966, na única Copa que foi jogada na Inglaterra, Bob Charlton estava lá com o elenco. E eles foram até a final da Copa, passando pelo Portugal de Eusébio nas semifinais, com um detalhe: o Charlton meteu 2 gols nesse jogo. Depois da final foi bastante polêmica, já que a Inglaterra venceu com aquele que ficou conhecido como gol fantasma, né? Uma bola que aparentemente bateu no travessão e quicou em cima da linha. Mas se entrou ou não, já não importa mais, porque o fato é que a Inglaterra foi campeã e naquele mesmo ano de 1966, depois de ser campeão do mundo, Bob Charlton também foi coroado com a bola de ouro, deixando para trás Eusébio e Beckenbauer no pódio. E não demorou para ele conseguir o maior título de clubes aí a nível europeu, que é a Champions League, veio logo na temporada 67 e 68. Naquela temporada, os Red Devils passaram pelo Real Madrid nas semifinais e chegaram na final para enfrentar o Benfica de Eusébio. E o Bob Charlton novamente saiu vitorioso frente ao Pantera Negra e novamente metendo 2 gols naquela final, trazendo a Champions League, né, pela primeira vez para o Manchester United. Então Charlton ganhou a maior competição de clubes para quem joga na Europa, a maior competição de seleções do mundo e a maior honraria individual do planeta. Tudo isso depois de sobreviver a um acidente aéreo. De fato, Bob Charlton zerou o futebol, né? Nos anos 60 e 70, o Bayern de Munique foi agraciado com uma geração de jogadores que mudou para sempre a história do clube, e entre eles, talvez os maiores e mais lendários sejam Franz Beckenbauer e Gerd Müller. Você já ouviu falar muito deles aqui no canal, né? E não é à toa, o Beckenbauer é considerado por muitos aí como o melhor defensor da história do futebol, enquanto o Gerd Müller é um dos maiores artilheiros da história desse esporte, com mais de 700 gols oficiais marcados. E foi jogando juntos que eles basicamente zeraram o futebol, né? Ganhando tudo que dava pra ganhar aí com a Alemanha e também com o Bayern de Munique. Em 1970, o Gerd Müller foi artilheiro daquela Copa com 10 gols e também foi artilheiro da Bundesliga com 38 gols marcados. Então isso aí naturalmente não passou despercebido pelo colégio eleitoral lá da France Football, né, que elegeu ele então o Bola de Ouro em 70. E vale um adendo aqui, nessa época a Bola de Ouro era dada apenas para jogadores europeus. Depois de muitos anos, a France Football fez uma revisão histórica e dessa lista aqui, o Gerd Müller seria o único jogador que teria perdido a Bola de Ouro, no caso pro Pelé, né, era a Copa de 70, vale lembrar. Mas o fato é que ele ganhou e o parceiro dele, Beckenbauer, viria a ganhar também logo depois. Foi no ano de 1972, quando a Alemanha Ocidental é campeã da Eurocopa e o Dea Kaiser é então eleito Bola de Ouro, dividindo o pódio inclusive com o Gerd Müller. E detalhe que o Beckenbauer volta a vencer uma Bola de Ouro em 1976 e ele era zagueiro, tá? E tanto o Müller quanto o Beckenbauer não ganharam a Champions apenas uma vez, porque eles juntos ali ajudaram a estabelecer aquele domínio completo do Bayern de Munique na competição entre os anos 74 e 76, né? Foram 3 orelhudas consecutivas. Essa é uma história que certamente você vai conhecer com muitos detalhes em breve aqui no canal. E durante esse período também, a Alemanha Ocidental conquistou a sua segunda Copa do Mundo jogando em casa e derrotando o carrossel holandês de Rinus Michels e Johan Cruyff naquela final de 74 com um gol do Gerd Müller. Assim, juntos, os 2 maiores jogadores alemães da história zeraram o futebol, né? E pra zerar o Eurofoot é muito fácil, é só deixar like no vídeo, se inscrever no canal e comentar "zerei". Definitivamente o próximo nome não é uma boa lembrança pro brasileiro, né? Mas o fato é que o artilheiro italiano Paolo Rossi foi mais um jogador a conseguir zerar o futebol. A começar pelo que ele fez em 1982, na famosa tragédia do Sarriá. Como a gente passou a conhecer, mas pros italianos não tem nada de tragédia. O fato é que naquela Copa do Mundo, o Paolo Rossi vinha muito mal e passou zerado na fase de grupos, sem conseguir fazer um golzinho sequer. A Itália passou pra segunda fase de grupos, onde enfrentaria Brasil e Argentina, e venceram
venceram os hermanos por 2-1, sem o Paulo Rossi fazer nenhum gol também, né? E contra o Brasil era praticamente mata-mata, quem vencesse passava pra semifinal. E adivinha, foi aí que o Paulo Rossi resolveu desencantar aquele safado. Meteu uma tripleta no Brasil, e aí obviamente o cara acordou nas semifinais, meteu mais 2 gols contra a Polônia, na final contra a Alemanha meteu mais um gol, e com esse tanto de gol importante e o título da Copa do Mundo aí, o Paulo Rossi também naturalmente acabou levando pra casa a Bola de Ouro de 1982. E 3 anos depois ele foi buscar o troféu que faltava, foi a Champions de 84 e 85, quando marcou 5 gols pela Juventus nas partidas contra Ilves Tampere, Grasshoppers e Spartak Praga. Dessa vez não sendo tão protagonista assim, porque a Juve tinha Michel Platini, mas ainda assim metendo gols importantes, ajudando a velha senhora a ir até a final e vencendo o Liverpool, se sagrando campeã europeia pela primeira vez, e foi dessa maneira que o Paulo Rossi também deu aquela zeradinha no futebol. Bastante tempo depois, outro camarada conseguiu essa proeza e foi mais um carrasco do futebol brasileiro. Zidane foi um gênio da bola, né? Um cara classudo no meio campo, todo mundo sabe. E em 1998 ele tinha, junto com a França, a melhor chance de vencer a Copa do Mundo pela primeira vez, porque os caras estavam jogando em casa. E o detalhe daquela Copa é que o Zidane não tinha feito nenhum golzinho na fase de grupos, e nas partidas que atuou no mata-mata contra a Itália e Croácia também não tinha brocado. O que era normal até, o que não era normal era ele fazer o que fez contra o Brasil, né? Chegou na final sem ter metido qualquer gol na Copa e mandou 2 de cabeça contra o Brasa. Talvez essa não tenha nem sido a Copa mais brilhante do Zidane, mas o fato é que ele saiu campeão e de lá ele rumou direto pro pódio da Bola de Ouro, conquistando esses 2 prêmios aí no mesmo ano, né? E em termos de Champions League, o Zidane tinha chegado em 2 finais com a Juventus, poderia ter vencido 2, né? Mas o fato é que ele perdeu em 97 pro Borussia Dortmund, perdeu em 98 pro Real Madrid, e aí ele pensou, se você não pode contra eles, junte-se a eles, e foi justamente pro Real, né? Isso foi lá em 2001, quando o Zidane se tornou o jogador mais caro da história naquela época, e ele precisou de apenas uma temporada para conseguir finalmente vencer a orelhuda, que veio na temporada 2001-2002, justamente com aquele golaço espetacular dele na final. E chegou o momento da gente dar uma abrasileirada nesse vídeo, porque é a hora do Rivaldo. Ele não ganhou uma Champions League pelo Barcelona, porém jogou muito lá durante 5 anos, né? Inclusive marcando aí mais de 100 gols pelo clube, alguns deles mágicos. E na temporada 98-99, ele acabou como vice-artilheiro da La Liga, ficando um golzinho apenas atrás do Raul, né? Ele marcou 24 e com o seu desempenho fenomenal foi eleito Bola de Ouro em 1999. E só alguns anos depois que ele foi ganhar o maior troféu da sua carreira, e você sabe muito bem qual é, porque o Rivaldo era o 10 do Penta, né? Na Copa de 2002, ele compôs ali uma dupla de ataque maravilhosa com o Ronaldo Fenômeno e teve um desempenho que para algumas pessoas até hoje foi subestimado, né? Tem muita gente que considera que o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa. O fato é que ele é decisivo no mata-mata e quando chega na final, os 2 gols são do Ronaldo, mas os 2 com participação do Rivaldo, né? Um gol em que ele chuta de fora e o Oliver Kahn bate roupa, e o outro gol em que ele dá um corta-luz perfeito, como se fosse uma assistência quase pro Ronaldo fechar a conta. O Rivaldo fez uma Copa pra ninguém colocar defeito, né? Agora, na Champions League, a história é um pouquinho diferente, porque ele não conseguiu erguer essa taça pelo Barcelona, onde ele jogou mais bola, e foi erguer pelo Milan. Foi na temporada 2002-2003, quando apesar de começar a campanha como titular, ele vai perdendo espaço tranquilo no elenco. Tanto é que no mata-mata, ele joga apenas 30 minutos somados, nem entra no jogo de volta da semifinal e nem participa da final contra a Juventus. Então a Champions que ele ganhou foi curiosa porque não foi sendo aquele Rivaldo todo que a gente conhecia. Mas o fato que entra pra história é que ele venceu a orelhuda e assim completou a trinca máxima do futebol, né? E por falar em pentacampeão do mundo, obviamente que o Ronaldinho Gaúcho também estaria aqui, ele que também foi campeão naquela Copa de 2002, só que mais como um coadjuvante de luxo ali pro Rivaldo e pro Ronaldo, brilhando principalmente naquelas quartas de final contra a Inglaterra. É dos pés dele que sai a assistência pro Rivaldo empatar o jogo, e depois dos pés dele também sai o gol da virada, naquela falta que enganou absolutamente todo mundo, né? Só que ali a gente sequer tava vendo o auge do bruxo, né? Meio que é consenso que o auge do Ronaldinho veio ali entre os anos de 2004 e 2006. Onde ele foi sem dúvidas o melhor jogador do mundo, quando ele fazia mágica com a bola nos pés ali, e era um momento também que todo mundo queria parar pra assistir o Ronaldinho, né? E ninguém queria enfrentar o cara. E aí foi nessa época que a France Football nomeou ele como o Bola de Ouro do ano de 2005. E na mesma temporada em que ele vence a Bola de Ouro, ele consegue levar o Barcelona para a segunda conquista de Champions da história do clube. Ele marcou 7 gols e deu 5 assistências naquela campanha de 2005-2006, com destaque pro golaço contra o Chelsea nas oitavas de final e pra exuberante assistência contra o Milan nas semis.
o Barça venceu o Arsenal na final e assim o bruxo zerou o game, né? Mas a gente pode dar um bônus pro cara, porque de todos os jogadores deste vídeo aqui, ele é o único que também venceu a Libertadores da América, amigo. Então o Ronaldinho meio que zerou o futebol, começou um New Game Plus lá, e aí depois platinou, né, amigo? Ele realmente ganhou tudo que tinha de mais relevante pra ser vencido, né? E a gente segue com mais um brasileiro aqui, e é o terceiro que começa com R, né? O Ricardo, que você conhece como Kaká. E ele tem um caso parecido com o do Rivaldo, só que ainda mais gritante, né? A gente tava falando como o Rivaldo ganhou aquela Champions League sem ser protagonista lá pelo Milan, e a Copa do Mundo que o Kaká ganhou foi ainda menos, né? Porque ele jogou por apenas 18 minutos na campanha do Penta contra a Costa Rica. E o Kaká ficou marcado pelaquela cena em que na final contra a Alemanha ele tá prontinho pra entrar ali na beira do campo, mas a bola demora demais pra sair e o jogo acaba. Então ele ficou se aquecendo ali, acabou não entrando, mas isso não anula o fato de que o Kaká é campeão da Copa do Mundo. E ele fecharia a trinca máxima aí de uma vez só em 2007. Foi nesse ano aí que o Kaká estava simplesmente possuído pelos deuses do futebol e levou o Milan pra final da Champions League jogando um absurdo, né? Ele tava tão bem naquela temporada 2006-2007 que a gente até colocou ele aqui no vídeo de jogadores que colocaram uma Champions no bolso. O Kaká foi o artilheiro daquela Champions League com 10 gols marcados, e dentre esses gols aí, obviamente, você vai lembrar daquele histórico contra o Manchester United. Eu, pessoalmente, nunca me canso de ver isso aí, cara. E na final contra o Liverpool, o Kaká também dá um passe, assim, perfeito pro Inzaghi, né, que faz um dos gols da vitória. Ele jogou demais, era praticamente impossível não dar aquela bola de ouro pra ele. Então, no ano de 2007, ele recebeu a honraria, dividindo pódio nada mais nada menos do que com Cristiano Ronaldo e Messi, e zerou o futebol também. Por falar em Messi, obviamente que ele tá nesse vídeo e é pra fechar com chave de ouro. Começando com as Champions Leagues, é até um pouco difícil comentar porque ele ganhou muitas, né? Mas a primeira delas foi bem novinho, foi justamente naquela temporada 2005-2006, né? A temporada do Ronaldinho, que a gente falou agora há pouco, a mesma. Só que naquela época o Messi, obviamente, ainda era mais jovem, né? Não era protagonista da equipe nem nada. Mas nas próximas tudo muda. Na Champions que ele vence em 2008-2009, ele é artilheiro e marca um golaço na decisão. E em 2010-11, ele foi ainda melhor, sendo de novo artilheiro, marcando gols mágicos um atrás do outro, né? E novamente sendo decisivo na final. E por fim, na sua última Champions vencida, a de 2014-15, ele foi de novo artilheiro e de novo deixou gols mágicos no filme da competição. E sobre bola de ouro também, não adianta ficar se alongando muito aqui, né? Porque o Messi é o maior vencedor dessa honraria na história, ganhando em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. Pra ilustrar um pouquinho, se pegar todos os outros nomes desse vídeo e somar as bolas de ouro, dá 9. O Messi sozinho tem 7. E sabe-se lá se não vai buscar outra ainda, né? Quem sabe? Só que por muito tempo a gente viu o Messi zerando essas honrarias individuais aí, e também o futebol de clubes, né? Vencendo tudo que tinha pra vencer e tal. Só que sempre ficava a pergunta: e a Copa? Falta a Copa. Eita, 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 Messi não tem Copa. Daí em 2022 o Messi fez esse movimento aqui, né? O gênio marcou gol em todas as fases daquela Copa do Mundo, incluindo 2 na decisão contra a França, e assim finalmente foi campeão mundial, e pode-se dizer que zerou o futebol, né? Inclusive, se você quiser saber mais dessa história, a gente fez um vídeo especialíssimo contando o caminho da Argentina para esse tricampeonato mundial. Fica a nossa recomendação. Então o Messi meio que completou o futebol, né? Mas ainda falta ganhar a Copa da França. Tá brincando comigo, pegadinho? Eu acho que o Mbappé vai entrar pra essa lista num futuro próximo. Quem é outro jogador que você acha que poderia zerar o futebol? Deixa nos comentários, deixa o like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho. E falou!